A inteligência do nosso espírito equivale com a do nosso corpo físico? O microfone, Jorge. Eu não entendi a pergunta. A inteligência do nosso espírito equivale com a inteligência do nosso corpo físico? Pois é. Porque quando eu digo a inteligência do nosso espírito, então eu não sou o espírito, né? Porque tá do nosso, eu sou alguma coisa que não é o espírito. Equivale à inteligência do nosso corpo, então eu também não sou o corpo. Se eu não sou o corpo, que é o nosso corpo, então eu não sou o corpo. O nosso espírito também não sou o espírito. Eu sou quem nessa história? Se eu não sou o corpo e se eu não sou o espírito, quem sou eu? Talvez a pergunta pudesse ser: a nossa inteligência enquanto espírito equivale à inteligência do nosso corpo? Que nós expressamos no corpo. Eu acredito que é isso que ele quer dizer. Ele quer perguntar o seguinte: a inteligência que eu tenho no corpo físico é a inteligência que eu tenho como espírito? Ou seja, desencarnada, essa é a inteligência que eu tenho? E a resposta é não. O corpo físico abafa as potencialidades do espírito. Quando estamos encarnados, há uma restrição da intelectualidade da criatura em função das restrições que o próprio corpo nos estabelece. Então, eu não tenho, pela leitura que a doutrina espírita tem, uma representação perfeita no corpo físico daquilo que eu sou. Ou seja, Jesus era muito maior do que aquilo que o corpo físico dele permitia que ele dissesse, falasse, pensasse, porque era uma coisa gigantesca. Assim como entidades muito perversas são contidas na sua maldade, porque o corpo físico não é capaz de expressar toda a hediondez que existe dentro de determinados espíritos. Então, o corpo físico sempre vai restringir, porque ele não é a representação legítima do espírito. E para deixar isso mais claro, eu evocaria aqui um caso do livro O Céu e o Inferno, no último capítulo da segunda parte da obra, chamada Expiações Terrestres, o caso Maxi. Maxi é um rapaz com síndrome de Down, totalmente anulado pela síndrome, e que, quando está dormindo, ele é evocado na reunião mediúnica e dá uma comunicação. E o espírito não tem sequela mental, o que mostra que o corpo restringe as potencialidades do espírito. O espírito tem a sua potencialidade. Quando ele se conecta no corpo de vigília, ele expressa aquilo que o corpo é capaz de dar, mas ele é muito mais do que aquilo que o corpo apresenta. Se ele é mais evoluído, o corpo restringe. Se ele é muito perturbado, o corpo também limita a bestialidade que esse espírito possa ter.